Esse outro vídeo aqui, que é a imagem real de um corpo humano, a gente observa o deslocamento que acontece com esse disco por conta do bruxismo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sabe que tem muita gente que sofre com bruxismo há anos e não se dá nem conta disso? E isso é muito recorrente no consultório. As pessoas chegam desesperadas, já fizeram uma maratona de profissionais da saúde e até o momento não tem noção que o que está se passando com ela é a presença do bruxismo praticamente diariamente. Então, por conta disso, eu separei 5 sintomas que são muito recorrentes e que vai te ajudar a começar a identificar por conta própria, para daí sim procurar um profissional. Também vou orientar vocês o que fazer diante de cada situação, tá bom? Bom, o primeiro que eu separei são os barulhos, cliques, estalos. Tem muita gente que tem essa sensação próximo ao ouvido e isso se dá conta de uma forma até simples de entender quando a gente vê a imagem que eu vou mostrar para vocês. Esse vídeo representa o movimento que nós realizamos toda vez que nós articulamos a mandíbula. E observem que aqui tem um disco de cartilagem que ele acompanha o percurso. Esse é um movimento saudável que todo mundo deve ter. Quando a gente vai para esse outro vídeo aqui, que é a imagem real de um corpo humano, a gente observa o deslocamento que acontece com esse disco por conta do bruxismo. Essa estrutura começa a ser comprimida com uma força tão grande que com o passar do tempo ela para de acompanhar devidamente o movimento da mandíbula e passa a se deslocar. E aí que acontece o barulho, o clique, o estalo. Então, essa cartilagem ela está acompanhando o movimento do osso, do côndilo. Só que vocês vão perceber que em um determinado momento ela vai escapar. Ó, aqui ela está até acompanhando, chegou, vocês vão perceber que ela vai escapar aqui para frente, olha só. Ó, então se você tem barulho, clique, algo semelhante ao abrir e fechar a boca ou às vezes movimentar a mandíbula, é muito provável que esteja acontecendo essa situação aqui no seu caso, que é o que nós chamamos de deslocamento de disco com redução. Quando o disco ele volta para o lugar de novo. Quer ver? Ó, ele vai voltar para o lugar, ó. Voltou. Aqui teve a redução. Bom, agora o segundo sintoma que eu vou explicar para vocês, ele é uma variação dos barulhos que eventualmente podem acontecer na região do ouvido, que é quando nós falamos que o paciente travou a boca. Muitos relatam no consultório, doutor, quando eu acordo eu percebo que minha mandíbula ela tá travada, eu não consigo abrir a boca. Daí então eu começo a fazer algumas massagens ao redor, próximo ao ouvido, fico movimentando a boca, a mandíbula e aí ela começa a abrir novamente. Esse relato ele é muito recorrente, muito comum e tem uma relação direta também com a parte articular, no qual nós explicamos agora há pouco. A diferença é que o disco de cartilagem que se desloca quando faz o estalo, em um determinado momento do percurso, ao invés dele voltar para o lugar, ele fica no meio do trajeto, como se fosse uma barreira, impedindo que toda a mandíbula se movimente nesse percurso que faz parte da abertura bucal. Então eu separei um outro vídeo aqui para vocês que ele mostra também um corpo humano verdadeiro acontecendo esse travamento quando esse disco fica no meio do percurso. Olha só, então aqui a pessoa tá abrindo, só que chega num determinado momento, olha aqui, ó, o disco ele não volta para o lugar. Esse osso aqui que é a mandíbula, ele deveria estar excursionando até lá na frente, ó. Ele deveria estar se movimentando até mais adiante. Então a pessoa só consegue abrir a boca até um determinado momento em que essa cartilagem aqui fica como uma trava. Ele não entra, ela não volta para o lugar correto, que é o que nós chamamos de deslocamento de disco sem redução, ou seja, ele não reposiciona quando vai fazer o movimento de abrir e fechar. Comparando com os estalos, a condição do travamento geralmente é considerado algo um pouco mais chato, com um prognóstico não tão bom, porque é mais difícil de reposicionar. Existem técnicas que nós aplicamos nos tratamentos que vai te ajudar a recapturar esse disco de cartilagem, ou seja, que vai te ajudar a tirar ele desse trajeto aqui que fica emperrando o movimento, vamos usar esse termo, que volte para o lugar e a mandíbula consiga se movimentar durante todo o trajeto. Terceiro sintoma está relacionado com os prejuízos que acontecem internamente dentro da boca. E isso ocorre porque nós temos musculaturas nessa região da face que fazem parte da mastigação que são muito fortes. Algumas, em proporção, são as mais fortes que nós temos no corpo humano, como por exemplo o músculo
masseter ou masseter, como alguns dizem, trabalhando todos os dias, seja quando está dormindo ou quando está acordado. As estruturas internas na boca vão começar a sofrer as consequências dessa sobrecarga. E para a gente poder visualizar de forma mais clara, não foi muito difícil, foi só digitar bruxismo e dente no Google, que nas fotos mostram vários casos onde o bruxismo deteriorou as estruturas dentárias. Aqui tem um desenho que mostra o tamanho do dente natural e conforme ele vai sendo serrado, destruído. E o pior de tudo é que esses danos eles são irreversíveis, os dentes não se regeneram, a pessoa precisa passar por um processo de restauração da parte que foi perdida. Também é muito comum as pessoas relatarem quebra de restaurações, implantes, próteses. Muitas vezes ela vive indo ao dentista porque alguma coisa está sempre quebrada. E quando a gente vai investigar, está associado com a questão do apertamento e do bruxismo. A placa de proteção para o bruxismo, ela é ideal para essas circunstâncias, para evitar que isso não aconteça de forma recorrente. Quarto sintoma, e esse é impressionante o quanto afeta a rotina dos pacientes, que são alterações auditivas, como por exemplo, zumbido, sensação de ouvido tampado, oscilação de pressão. Muitos relatam a sensação de estalo dentro do ouvido. Quando a gente lida com alterações auditivas, quando a gente começa a ouvir os relatos dos pacientes, a gente recebe os mais variados depoimentos que vai de como cada um traduz. Isso acontece devido à proximidade anatômica das nossas ATMs, que são essas duas articulações, e a parte auditiva. Existe uma parede extremamente fina, as estruturas do ouvido são muito delicadas, muito sensíveis, e a pressão aplicada por todo o conjunto muscular da mastigação recorrente diariamente, seja quando está acordado ou dormindo, isso vai afetando a sensação auditiva do paciente. E nessa situação é muito difícil a gente traçar um plano de tratamento com uma precisão que vá fazer o paciente parar de sentir esses sintomas. Geralmente o caminho está diretamente ligado com a interrupção do mau hábito do bruxismo, para daí sim os sintomas auditivos minimizarem, tá? Pessoal, lembrando que tem alguns desses que eu estou citando que já tem vídeo completo no canal. A parte auditiva tem um vídeo completo falando dele, os estalos também, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o link de todos eles para vocês poderem se aprofundarem mais dentro de cada situação que você se identifica. E agora, por último, o quinto e considerado por mim o mais recorrente, o que mais afeta a qualidade de vida das pessoas, que fazem elas realmente procurarem um profissional quando ela chega a se esgotar de tanto sofrimento que esse sintoma causa, que são as dores tensionais, as famosas dores de cabeça, dores na região da nuca, de pescoço, vários pontos da face. Ninguém consegue conviver com dor, e isso é uma unanimidade. E por que as dores musculares acontecem? A partir do momento em que a pessoa usa as musculaturas da mastigação de forma excessiva, ela ultrapassa a resistência para os movimentos fisiológicos, falar, mastigar, bocejar, engolir. Então, quando a pessoa usa demais essa musculatura, além das funções fisiológicas, começam a formar alguns nódulos que são os famosos pontos de gatilho. Aqui eu tenho uma ilustração que aprofunda a imagem nas fibras musculares, onde simula a pessoa apertando e rangendo o dente, e aí vai formando como se fossem nódulos, como se fossem umas bolinhas que ao apertar e pressionar a gente consegue identificá-las muito bem, e além de sentir muita dor quando ela é estimulada. Aliás, não só quando ela é estimulada, se a pessoa está sentindo uma dor de cabeça espontânea, mesmo sem receber uma pressão na região da musculatura, é possível sentir essas incômodas dores. Bom, gente, agora eu vou explicar para vocês qual é o direcionamento que você tem que ter diante de estar sofrendo com algum desses sintomas ou mais de um deles. Antes, eu só peço que você dê um like nesse vídeo, que é dessa forma que a gente vai conseguir entregar o conteúdo para outras pessoas que também estão precisando de ajuda. Apesar de eu ter descrito sintomas que se manifestam de formas distintas, é importante entender que todas elas vêm de um mesmo problema.
Todas elas são oriundas da mesma situação, que é o excesso de uso dos maxilares, das estruturas que compõem a face, das estruturas de mastigação, como principalmente músculo, articulação, que está enraizada na rotina da pessoa. É muito importante um desenvolvimento da consciência corporal. É fundamental uma reciclagem de hábitos. E para que isso aconteça, a disciplina no qual nós atuamos, que é a DTM, tem exercícios extremamente eficientes que vai te ajudar a reeducar, que vai te ajudar a usar os maxilares de forma mais saudável e, consequentemente, gradativamente os sintomas irem desaparecendo. Existem abordagens locais feitas no consultório, no qual nós vamos atuar diretamente nas regiões que estão alteradas, porém, nada disso vai ter um resultado consistente a médio e longo prazo enquanto a pessoa efetivamente não abandonar os maus hábitos que o bruxismo provoca. E esse processo de evolução é possível ser aplicado aí da sua casa, através de exercícios no qual você vai praticando diariamente, direcionado para várias regiões da face, da musculatura, da articulação e, consequentemente, os sintomas irem desaparecendo. Na descrição do vídeo tem as informações de como que você pode também fazer o suporte online, assim como muitas outras já fizeram e também conseguiram dar um basta em todo esse sofrimento que o bruxismo causa. Até o próximo vídeo!